Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Nós entramos no artigo 2º e esse artigo 2º vai tratar das consequências. E a primeira consequência é Maria, ela é a rainha dos corações. Por ser rainha dos corações e para ser rainha dos corações, ela deve receber isto como um dom de Deus. Rainha dos corações dá a ela direito e domínio sobre as almas. E para que isso ocorra, é preciso uma graça singular de Deus Pai. E Deus Pai concede essa graça singular. Por quê? Porque Ele quer que Nossa Senhora seja a rainha desses corações. De quais corações? Dos corações dos predestinados, dos corações dos eleitos. E essa graça singular, ela dá direito e domínio sobre essas almas. E é necessário que ela habite os corações desses eleitos, é necessário que ela tenha domínio, que ela tenha direito sobre as almas desses eleitos, por uma graça singular do Altíssimo. Nossa Senhora, ela Nosso Senhor é rei em virtude de sua própria natureza. Por quê? Porque Ele é criador de todas as coisas e Ele desceu até nós para nos redimir dos nossos pecados, para tomar todos os homens como a sua possessão. Então Ele é rei por natureza e por conquista. Nossa Senhora, ela é rainha não por natureza, mas ela é rainha em virtude da graça, em virtude da pura e plena graça de Deus. Deus entregou para ela o domínio dos corações. Mas Nossa Senhora é rainha somente dos eleitos? Não, Nossa Senhora é rainha de todos. Nossa Senhora tem o domínio sobre todos. No entanto, nem todos, não é em todos que ela vai habitar. Nós podemos observar quando Nosso Senhor fala lá em Lucas 17, 21, ele vai dizer assim que o reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, o reino de Deus está no coração do homem, está no interior do coração do homem. Nossa Senhora é rainha dos corações. Nossa Senhora exerce esse poder de reino dentro dos corações. É no interior do homem que se manifesta essa grande graça de Deus e essa grande ação de nossa Mãe Maria Santíssima. Nós vemos como segunda consequência, que vai lá dizer o parágrafo 38, que é necessário a devoção de nossa Mãe Maria Santíssima para que o homem possa chegar ao seu fim último. Deus quis precisar de Nossa Senhora. Não é que Deus não precisava de Nossa Senhora. Em absoluto, Deus poderia fazer a sua obra de outra forma, mas Deus quis que Nossa Senhora fosse este meio para a salvação dos homens. Deus quis que Nossa Senhora fosse este meio para que os homens pudessem ser salvos, para que ela pudesse habitar no interior dos homens. Então Deus quis precisar de nossa Mãe Maria Santíssima. E é muito importante, quando se fala da devoção a Nossa Senhora, é muito importante que a gente não confunda a devoção a Nossa Senhora com a devoção aos outros santos. É preciso que a gente faça um grau de escalonamento dessas devoções. A devoção a Nossa Senhora, ela é necessária. A devoção aos outros santos não é necessária, mas a devoção a Nossa Senhora é necessária. Ou seja, nós vamos falar mais para frente, que o livro vai tratar mais para frente, é uma devoção de hiperdulia, é uma devoção necessária. A dos outros santos não é necessária, mas a dela é necessária. Então não confundamos a devoção com os outros santos. E o nosso santo, ele vai dizer assim, baseado nas Sagradas Escrituras, baseado na experiência, baseado nos santos, baseado na própria razão, de que é um sinal de predestinação quando nós temos a devoção
uma devoção terna, uma devoção pura, uma devoção realmente devota à nossa Mãe Maria Santíssima. Isso é um sinal de predestinação, isso é um sinal de salvação. E ao contrário, é um sinal de condenação quando as pessoas elas negligenciam essa devoção, quando essas pessoas menosprezam essa devoção, quando as pessoas têm uma devoção fraca, uma devoção mesquinha, uma devoção em que você coloca reservas, ou mesmo que são contrários a essa devoção. Isto é um sinal claro, ou mesmo claríssimo, de condenação. A devoção é entregar-se à nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou devoto e eu a ela me entrego. É um segundo movimento. Ser devoto é um primeiro movimento. Se entregar é um segundo movimento da nossa alma. E tudo isso que ele diz aqui, como disse para vocês, ele está no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento, ele está na opinião dos santos da nossa igreja, dos santos doutores, ele está no exemplo dos santos e dos santos doutores da nossa igreja, ele está na razão, ele está na teologia, e os próprios demônios, eles são obrigados contra a sua vontade a confessar essa grande verdade que ele diz aqui. Vários exemplos poderiam ser dados, mas um dos exemplos vem de São Francisco de Assis, quando ele viu aquela escada que começava na terra e ia no céu, em que os anjos subiam e desciam por essa escada, e foi dado a explicação dessa visão, que essa escada era a própria devoção ou a própria pessoa de nossa Mãe Maria Santíssima. E o segundo exemplo ele vem das crônicas de São Domingo, quando ele pregava a devoção do Rosário, perto de Carcassona, e havia um possesso, um homem infeliz, um desgraçado possesso de 15 mil demônios, e eles estavam rezando o Rosário, né? E foi feito o exorcismo dentro da oração do Rosário, e à medida em que os mistérios iam sendo contemplados e rezados, os demônios iam sendo expulsos a cada mistério. E eles foram obrigados, a contragosto e com um constrangimento terrível, a pregar sobre a devoção de Nossa Senhora, e conta-se nas suas crônicas que quem escutava chorava, tal o nível da beleza daquelas palavras saídas a contragosto da boca do próprio demônio sobre a devoção à nossa Mãe Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.